Glórias a Deus, aleluia. Estamos aqui em mais uma edição da nossa sala de jantar. Hoje, iniciando a série de estudos sobre a identidade do reino. E quem vai trazer essa série de estudos exegéticos para a gente é o professor, pastor Rafael Neviglovski, nosso querido pastor lá de Curitiba. Então, ele vai trazer, nas próximas segundas-feiras, ele vai trazer esse estudo, essa mensagem exegética, ele vai trazer para a gente aqui, para que nós possamos saber o que é isso, afinal de contas, qual a ideia de reino que nós podemos ter. Porque a Bíblia fala, sim, de reino, mas o que a gente vê, irmãos, é que muito poucas denominações trabalham o conceito, trabalham a mentalidade, a ideia, a prática do que é o reino de Deus. E todos nós, como servos do Senhor, todos nós, como vassalos do rei, como seus embaixadores, então, nós temos uma identidade. E é importante, então, o pastor Rafael vai trazer para a gente, ele vai desmistificar, ele vai trazer para nós, vai abrir para nós um entendimento muito importante, esse entendimento do reino, porque tudo se resume no reino de Deus. Nós precisamos entender o papel da igreja, qual é a dimensão que a igreja ocupa no reino. Ou seja, são várias questões, pastor Rafael, são várias questões. O que a igreja tem a ver com o reino? Tem reino sem igreja? Existe igreja sem reino? Qual o papel do servo? Eu posso estar numa igreja, mas estou trabalhando o reino, ou eu posso trabalhar o reino sem estar numa igreja. Como é que são essas coisas? Então, essa série de estudos é muito importante, porque vai nos trazer, vai elastecer a nossa visão. E eu quero aqui agradecer muito, pastor Rafael, de estar aqui conosco, pelo seu carinho, pela sua boa vontade, sua disponibilidade. Muito obrigado, meu querido, meu amigo, meu irmão, muito obrigado mesmo. E agora eu vou ficar quietinho, a palavra é sua, fique à vontade. Glórias a Deus. Amém, amém, cravo, amém. Agradeço as palavras, a introdução, né? Cumprimento a todos os nossos irmãos queridos aí, que Deus abençoe a vida de cada um e que onde quer que esteja aí nesse momento, se no trabalho, se em casa, né, se dirigindo, mas que o Espírito Santo possa invadir aí a sua vida e derramar coisas extraordinárias aí através dessa palavra, desse estudo, que a gente, com muito carinho, com muita dedicação, quer compartilhar aí com vocês, né? Quero antes dar honra aí à vida do pastor Cravo, Amém, por esse glória. trabalho que ele tem liderado e tem, às vezes, até mesmo de maneira pioneira e desbravadora, né? Tem avançado, né? Um trabalho que não é fácil realizar, tudo que está por detrás, né? De preparar um ensino, uma aula, um grupo, e então toda a dedicação dele, que Deus abençoe a vida dele, o ministério dele, a família, o trabalho, que Deus possa recompensar de maneira grandiosa, né? E claro, os irmãos aí que estão aderindo a esse projeto, né? Nós temos aí, junto com o Cravo, um projeto muito animador, a gente conversa muito e queremos realmente desenvolver muito material para o reino, muito material, muito conteúdo bíblico, né? E estamos trabalhando num curso que muito em breve a gente vai divulgar, vai lançar um curso, né, que vai estar disponível, um curso online com videoaulas, né, além desses nossos encontros. O Cravo também tem um canal lá do YouTube, a Torá, que muitos já seguem. Nossa ideia é explorar mais esse canal no YouTube, assim como esse canal que eu tenho no Instagram, que é o Avivamento Exército Rei da Glória. Então, é tudo em prol do reino. Nós temos nossas atividades profissionais, nossa correria, nossos compromissos familiares, mas tudo que a gente pode plantar, né, no reino, a gente sabe que a gente vai colher, né, porque a lei da semeadura é muito clara,
e quando a gente aprende isso na Bíblia, a gente quer semear cada vez mais, porque a gente sabe que a gente só colhe coisas extraordinárias do reino de Deus. Então, eu queria trazer aqui esse estudo, é um estudo que eu separei em 4 aulas, né? A gente vai intercalar aí, o Cravo tem trazido as aulas aí sobre a história da igreja, né, e uma riqueza maravilhosa. Eu, nas segundas-feiras, até tenho, às vezes, compromisso, e também estou em um processo aí de mudança, voltei do Chile, né, morei 7 anos no Chile, retornei agora em janeiro, estou em Curitiba, né, e retomando aí a vida, minha mudança não chegou, estava até então no Airbnb, agora chega essa semana, glória a Deus, na quinta-feira já chega a minha mudança, e aí começo a colocar minha vida em ordem aqui também, para poder ter mais tempo também, e até participar mais vezes aí com os irmãos, mas também viajo muito a trabalho, às vezes não dá para conectar, mas o Cravo sempre me manda aí as aulinhas, né, gravadas, os vídeos, e é sempre muito bom ver o quanto todos vocês têm participado, têm crescido no aprendizado, na fé. Isso é igreja, né? Isso é igreja, isso é reino, e é isso que a gente quer trazer um pouquinho aqui hoje, né? Eu queria começar com esse versículo, né? O conceito aqui, a ideia é a gente fazer uma abordagem teológica, uma abordagem, né, exegética e realmente trabalhar esse contexto. E esse versículo, talvez, é um dos mais interessantes de se trabalhar a exegese, porque eu mesmo, por muitos anos, eu entendi errado esse versículo, né? Ou eu apliquei ele errado na minha vida, né? Porque Jesus, ele traz essa frase, né, essa fala, no Sermão lá da Montanha, e ele diz, né, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. E eu confesso que na minha vida mesmo, e aquilo que eu aprendia de ouvir pregações, ou até mesmo na ignorância ali, de às vezes ler a Bíblia e não buscar, né, uma aplicação exegética, que é o que o pastor Cravo nos tem ensinado também, sempre importante buscar essa aplicação, a exegese, o que vem por detrás no original, qual que é a contextualização gramatical do texto, né? E eu sempre pensei isso, olha, não, eu tenho que buscar o reino, eu tenho que buscar a igreja, eu tenho que buscar as coisas da igreja, né, as coisas de Deus, e enquanto eu estiver cuidando das coisas da igreja, enquanto eu estiver na igreja, o demais que eu preciso, ele vai me acrescentar. Até porque Jesus, ele vem falando isso nos versículos anteriores, ele vem contextualizando isso, né? Não se preocupe com o que vão comer, com o que vão vestir, tal, né? E aí ele traz essa frase, então, de uma certa forma, até olhando o contexto bíblico ali da palavra, ou da pregação que Jesus está expondo ali, realmente dá a entender, né, de que ele está falando, busca as coisas da igreja, busca as coisas do reino, e o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai trabalhar, eu acrescento para vocês, né? Mas quando a gente vai na aplicação, na exegese e no contexto gramatical, aqui na análise gramatical do texto, né, a gente começa a ver algumas coisas interessantes, porque ele cita o plural, então ele não está falando busque somente o reino, então busque o reino e a sua justiça, então ele acrescenta aqui, né? E aí tem uma expressão que no original, no grego koiné, porque na gramática portuguesa a gente pode usar essas, né, com 2 S's, estas, como está escrito aqui, e aquelas, né? Todas têm um sentido de apontar para algo ou fazer relação com algo. Quando a gente usa essas com 2 S's, a gente está trazendo algo que está próximo, né? Que está a uma certa distância, mas que está próximo, né? Aquelas está mais distante, e o estas com T aqui é aquilo que está do teu lado, que está na tua mão, que está imediatamente ao lado, né? Então, quando a gente vai para o grego koiné, muitas traduções para a língua portuguesa, inclusive, trazem no texto essas, e não está 100% correto, né? Não vamos dizer que está errado, porque isso é uma questão de tradução literária, mas quando a gente vai para o original do grego koiné, a correta tradução aqui para a língua portuguesa seria estas, como está escrito aqui, né? Que é a palavra que se refere, o pronome que se refere ali no grego koiné, e estas, se você considera que esse é a palavra utilizada, ela faz ligação ao que imediatamente está ao lado. E o que imediatamente está ao lado? O reino de Deus e a sua justiça. Então, na verdade, o que Jesus estava falando aqui é: busque o reino de Deus e sua justiça,
e o reino de Deus e a sua justiça serão acrescentados a vocês. Então ele tá se referindo ao próprio reino e à justiça, e não ao que vai comer, ao que vai vestir, ao que vai, né, trabalhar, etc, etc. Então eu acho que é muito legal isso, porque a gente já parte de um contexto de quanto Jesus ele valorizava esse reino, né, e o ensino desse reino. Ele fala, busca em primeiro lugar, deixa tudo de lá, em primeiro lugar, busca entender o reino e a sua justiça. E o reino e a sua justiça, eles vão ser acrescentados na vida de vocês, dentro de vocês. Vocês vão carregar o reino. Então, o que Jesus está falando é, se você buscar o reino, você carrega o reino. Se você buscar o reino, eu coloco ele em você. Se você buscar o reino, ele vive dentro de você. Eu acrescento ele na tua vida. E quando a gente entende isso, a gente passa a dar, inclusive, mais valor, porque a gente fala, peraí, então eu carrego dentro de mim o reino de Deus. E sim, e hoje nós carregamos esse reino de Deus dentro de nós, através dessa presença gloriosa, né, do Espírito Santo, que habita em nós, que faz morada em nós. Então, é muito bom a gente entender isso, né, de que o reino de Deus, ele não é a igreja. Então, quando fala assim, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a igreja fiel. Não, o reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus é buscar a presença, né, é dar a ele a prioridade do nosso dia, dizer, Espírito Santo, meu dia é teu, né, então você está dentro de mim, eu coloco isso em primeiro lugar, eu dou prioridade, né, como primícia do meu dia, e eu trago ele para dentro de mim, e faço essa presença transbordar, né, e aí eu gosto muito de 2 exemplos, assim, para navegar um pouquinho na Bíblia agora. Se a gente olhar um exemplo que é o exemplo de Jacó versus Moisés, né? Vamos lembrar, o Jacó, quando ele está lá naquela situação difícil, com medo de Esaú, e ele vai lá, e de repente o anjo ali aparece, ele luta com o anjo, né? Quase ali até o amanhecer, por quê? Porque ele queria certeza de que, né, de que o anjo teria uma bênção para a vida dele, e ele não seria morto ali por Esaú. E ele fala que ele luta com o anjo porque ele estava atrás da bênção. Ele fala, enquanto você não me abençoar, eu não saio desse lugar, né? Então ele fica lutando ali com o anjo. E claro, é sempre muito bom a gente lutar pela bênção, né? Mas vamos fazer um paralelo com Moisés aqui, quando Deus ele está ali já aborrecido com todas aquelas práticas idólatras, né? Que o povo de Israel estava realizando ali, o bezerro de ouro e tal. E Moisés, ele desce do monte ali, e aqui toda aquela situação, e Deus fala com ele, e fala assim, Moisés, sabe que, né, olha, eu vou abençoar o povo, conforme eu prometi, vocês vão chegar lá na terra prometida, então eu vou dar a minha bênção, mas vocês vão sozinhos, eu já não vou mais andar, porque esse povo, né, se corrompeu, não quer me buscar, então vocês vão, eu vou mandar aí, né, tudo que vocês precisam para chegar na terra prometida, vou mandar os meus anjos e vocês vão chegar lá. Minha bênção vocês têm, mas eu não vou com vocês. E aí Moisés fala, olha para eles e fala, não, sem a tua presença eu não saio deste lugar, né? Então, olha a diferença, um lutou pela bênção, outro lutou pela presença. Ele tinha bênção, mas ele queria a presença. Então, quando a gente entende o que é reino, e que esse reino está dentro de nós, habita dentro de nós, e a gente coloca isso em primeiro lugar, acima de todas as coisas, a bênção, ela se torna secundária e ela se torna uma consequência. Ou seja, a bênção, ela vindo ou não, ela não vai tirar de mim o reino, ela não vai tirar de mim o prazer de estar na presença de Deus, de estar na presença do meu Salvador, né? Então, é muito forte isso, e a gente precisa carregar, porque se a gente corre atrás da bênção o tempo todo, no momento que a bênção não vem, você dá espaço e dá brecha para entrar a dificuldade, a falta de fé, o medo, né? Agora, se eu foco na presença, mesmo quando a bênção não vem, mesmo quando uma situação difícil eu enfrento e parece, puxa, ainda não recebi essa bênção na minha vida, né, de uma porta de emprego, de uma cura, de uma enfermidade, de uma situação, ainda não recebi essa bênção, mas eu vivo a presença, e por viver a presença, eu vivo feliz, eu vivo em paz, eu vivo com meu Deus, eu reino com ele, né? Porque o reino vem em primeiro lugar. O reino e a presença são mais importantes do que a bênção das bênçãos para essa vida, né? Então, a gente vê um exemplo muito claro disso também quando
Jesus dormia no barco durante uma tempestade. Estavam ali os discípulos, uma tempestade, Jesus dormindo no barco, e eu sempre fiquei imaginando, né? Mas aquela tempestade terrível, os discípulos ali, mas Jesus estava no barco, e eles desesperavam lá acordar Jesus, né? Olha, né, salva-nos, está aqui, a gente vai perecer, né? Olha a tempestade que está. E Jesus, olha, mas homens de pouca fé, né? Como se dissesse ele tranquilo, vocês não estão na minha presença, eu não estou aqui com vocês no barco, então por que vocês vão temer? Por que vocês deixaram o medo entrar, né? Então, é claro que nós, né, somos corpo, alma, espírito, então a gente às vezes é movido por emoções, por sentimentos, e é natural, né, que entre muitas vezes o temor, o medo, uma preocupação, mas a gente precisa crer, né, se Jesus está no barco, tudo vai bem, né, se Jesus está presente, se a presença dele é conosco, ele vai nos guardar, ele proverá, né, ele vai livrar, ele vai guardar, ele vai dirigir. Então o reino começa com isso, né, primeiro o reino, primeiro a presença, primeiro a glória, primeiro estar, né, com ele todos os dias, e se a gente entende isso, a gente passa a desenvolver essa identidade do reino, né? Porque se eu não entendo isso, como é que eu vou ser alguém no reino se eu não sei nem o que é o reino, né? Então, essa primeira aula aí que eu separei, na verdade, eu até coloquei aqui, né, nos 4 encontros, né, a nossa ideia é explorar hoje, né, a gente explorar esse tema de onde está o reino, então entender eu sei o que é o reino, então, o reino não é a igreja, o reino ele é a presença de Deus manifesta, né, onde está a presença de Deus manifesta, isso é o reino, né, e aí a gente vai entender um pouquinho, então, onde está esse reino e como é que a gente identifica ele ao longo da Bíblia, né, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento e os dias de hoje. Obviamente, entendendo isso, eu consigo ver quem sou eu no reino, né, e entender essa identidade, qual é a minha identidade, quem sou eu no reino, e aí vem a identidade do reino, e depois a gente parte para como que eu devo agir no reino, né, a gente vai entrar muito aqui no aspecto do sobrenatural, nessa terceira aula, vamos explorar muito, né, de que maneira o sobrenatural se manifesta, porque o reino ele é recheado do sobrenatural, e a gente vai contextualizar isso hoje, né, e aí a gente encerra, né, com o quarto ponto, como estou hoje no reino, né, para a gente fazer uma autoavaliação e realmente colocar em prática, porque todo estudo teológico a gente precisa colocar em prática, né, não adianta a gente aprender, a gente estudar, a gente fazer a exegese, aplicar, né, uma hermenêutica correta, mas depois aquilo ficar só na teoria, ficar só na teologia escrita ou na teologia teórica. Não, aquilo tem que se tornar uma teologia prática, né? O estudo de Deus tem que se tornar uma prática em nós, e a gente tem que colocar o ensino de Jesus, né, em prática, tá? Então, dentro desse contexto, a aula de hoje eu queria trazer essa análise, né, de onde está o reino. Então, vamos focar muito nesse ponto, né? E a primeira, né, primeiro comentário também que eu queria fazer nesse contexto, né, de onde está o reino, é que essa expressão reino, né, a gente encontra na Bíblia tanto o reino de Deus como o reino dos céus, né? É mencionado 162 vezes no Novo Testamento, né? E dessas 162 vezes, 106 foram ditas pelo próprio Jesus nos 4 evangelhos, tá? Qual que é a diferença de reino de Deus e reino dos céus? Não tem diferença, significa a mesma coisa, significa o mesmo, né, ele tem o mesmo significado, ou está querendo dizer, apontando para o mesmo significado, para a mesma coisa, ela só tem a diferença na forma da fala, se a gente notar, principalmente no Evangelho de Mateus. Mateus usa a expressão reino dos céus, né, porque Mateus, vamos lembrar, ele escreve para um público judeu, né? Ele escreve o evangelho para o público judeu. E dentro da lei judaica, né, existe esse cuidado com usar o nome de Deus em vão. Então, eles tomam muito cuidado em não ficar o tempo todo, né, usando o nome de Deus. Então, a expressão reino de Deus, que é mais comum nos demais evangelhos e no resto do Novo Testamento, com Paulo e todos, os discípulos ali, né, os apóstolos. No caso, Mateus, como ele escreve para os judeus, para não escandalizar os judeus e eles entenderem, ele usa muito mais a expressão reino dos céus, mas é a mesma coisa, tá? E esse projeto, né, de Deus para a construção do reino, né, ele
é bastante mais antigo, e para entender melhor, obviamente, eu fiz esse cenário, né, esse esboço aqui, mostrando algumas etapas, tá? Então, essas são as etapas, né, que a gente divide para poder entender bem aí o reino, né? Então, a gente tem ali o reino modelo, o reino perdido, o reino prometido, o reino parcial, separado em 2 etapas, o reino profetizado, o reino presente, o reino proclamado e o reino perfeito, tá? O que seria o reino modelo aqui, né? A primeira etapa, então, do reino. Então, Deus, desde a criação, esse reino de Deus, ele já existia, né? Ele tinha o formato de um grande e lindo jardim, né? O Jardim do Éden, onde Deus ele se relacionava, estamos falando, então, lembra, reino é presença, é relação, é a presença manifesta de Deus. Então, Deus ele se relacionava diariamente com o homem, né? A gente vê isso lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, e Deus, naquele momento, ele delega ao homem a responsabilidade de liderar esse reino. Então, vamos lembrar, lá em Gênesis 3, a gente vê Deus ele interagindo com o homem, e quando ele tem essa interação, ele cria esse jardim, ele né, ele traz a criatura, dá vida à criatura, e ele coloca nas mãos do homem, nas mãos aqui de Adão, a responsabilidade de liderar o reino. Então ele fala, você vai liderar o reino. Então Adão tinha uma autoridade, ele deu os nomes aos animais, ele definiu todas as coisas, ele governava aquele jardim, né? Quem governava o jardim era Adão. Deus ele só chegava e passeava pelo jardim e se relacionava com Adão, mas quem governava era Adão e Eva. E o que acontece, né? Nós sabemos a história, assim era o reino, até que a serpente entrou em ação, né? Enganou Adão e Eva, roubou de suas mãos ali as chaves do governo desse reino. Então, o que faz a serpente? Ela vai lá, rouba das mãos de Adão as chaves do reino, né? Vamos guardar isso, né? As chaves do reino são roubadas das mãos de Adão. Ela toma governo daquele reino, daquele jardim, né? A serpente. E vem a queda do homem. Então, depois da queda, Satanás ali, que estava encoberto ali pela serpente, né? Satanás, ele toma a liderança do reino e se torna o grande inimigo da humanidade, né? E aí a gente vê acontecimentos, como, por exemplo, bíblicos registrados aí, como, por exemplo, o primeiro assassinato, né? O primeiro homicídio, Caim e Abel. Nós vemos Noé e o dilúvio, tudo que aconteceu ali com a terra, né? Nós vemos a Torre de Babel e como o povo estava confundido. Então, se você vê que um homem que tinha um governo, ou a humanidade que tinha o governo sobre esse reino, sobre este lugar, sobre essa terra, ele perde o direito de governar, porque ele perde o governo para Satanás, e Satanás, então, passa a governar e se torna o inimigo da humanidade, incomodando a humanidade, enganando a humanidade, mentindo para a humanidade, né, e fazendo com que a humanidade comece a cometer coisas terríveis, né, como essas que a gente começa a ver no Reino Perdido. Então, o modelo estava definido, mas ele acabou sendo perdido, né, no meio do caminho. Aqui tem 2 ensinamentos importantes, né, que a gente, se a gente olhar lá, eu citei aqui, né, que o Satanás se tornou o grande inimigo da humanidade. E aqui tem uma aplicação também hermenêutica muito interessante para a gente considerar, que Satanás, muitos acham, né, que Satanás é inimigo de Deus, é o adversário de Deus. Não, então Deus versus Satanás. E não existe isso. Satanás é muito menor que Deus, né? Satanás, de fato, é uma criatura de Deus, também foi criado por Deus, que é o criador de todas as coisas, né? Deus é o único ser onipresente, onipotente, onisciente, eterno, né? Que não tem início nem fim. E esse Deus sobrenatural é quem criou Satanás, um anjo caído, assim como criou o homem. E esse anjo caído, ele se tornou o grande inimigo do homem, o grande inimigo da humanidade. A gente até confere isso lá, depois se quiserem ver lá, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que fala, sede sóbrios e vigilantes. Daí ele fala assim, Pedro fala assim, o diabo, vosso adversário, então nosso adversário, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então ele fica como um imitador, um leão ali, o diabo ele não é páreo para Deus, então ele não pode lutar com Deus. Então, quem luta com ele somos nós. Então, nós vamos lutar com ele, nós vamos, né, vencer ele, e nós vamos vencer como? Nós vamos vencer
na autoridade do reino que Jesus nos deu, né? E aí nós vamos ver mais para frente aí em que momento a gente reconquistou essa autoridade. Mas eu queria abrir só esse parênteses porque eu acho que é muito importante a gente entender que o diabo, né, ele é um imitador ali, como o leão que ruge, tentando devorar sua presa, mas ele é o grande inimigo da humanidade. Então, quem luta com ele somos nós e não Deus, né? E a gente vai entrar nisso mais para frente, quando falar também da aplicação ali do sobrenatural e tudo mais. Bom, então esse reino estava perdido, mas havia uma promessa, né? Havia uma promessa. Deus, ele tinha uma promessa, um povo escolhido lá no Antigo Testamento, Israel, seu povo escolhido, seu povo separado. Então Deus, né, ele começa de alguma forma, e por milhares de anos, Deus, ele desperta então líderes, reis, sacerdotes, profetas, para levar o povo a lutar contra essas forças demoníacas de Satanás, né? Então a gente vê lá através dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José. Depois a gente vê no período ali do reino parcial, né? Então os patriarcas, eles tinham sobre eles a promessa. Depois no reino parcial, no período do êxodo, da terra prometida, né? A forma como Moisés é levantado um grande líder ali e vence, né? E luta e vence Satanás e as forças malignas, né? E através do poder manifesto de Deus ali, através de Moisés, de Arão, né? A gente vê ali sinais maravilhosos nas 10 pragas, na abertura do Mar Vermelho, lá no Monte Sinai, as tábuas de pedra, né? Depois o tabernáculo, a forma como Deus habitava ali entre eles, né? E aí você tem o período de deserto, você tem Josué entrando na terra prometida e liderando um povo, você tem juízes que a cada momento são levantados porque o povo se corrompia, o pecado entrava, Satanás atormentava e Deus levantava juízes para defender e para vencer, né, a fúria ali de Satanás. Então você vê vários homens, né, sendo levantados por Deus até chegar ao período dos reis, o templo, né, ali alguns profetas, Samuel, vários profetas que profetizaram queda do reino ou a restituição do reino. Então você tem Isaías, tem Jeremias, tem Ezequiel, e ali você vê o período de reis que já aponta para o grande rei que viria, né, através da dinastia de Davi. Então tudo isso é o contexto do Antigo Testamento, que termina ali no reino profetizado, que é quando há a separação, né, dos reinos ali, do reino do norte, né, com o exílio na Síria, do reino do sul, Judá, com o exílio lá na Babilônia, né, e você tem Samaria destruída lá no norte, você tem Jerusalém destruída no sul, e você tem esse período de exílio. Então, há uma deportação para a Babilônia, mas depois há um retorno liderado ali, né, pela reconstrução dos muros, com Neemias, liderado ali pela reconstrução através do sacerdote Esdras, e outros ali que foram usados, né, Zorobabel, que foram usados nesse retorno para Jerusalém, nesse retorno para a Terra Prometida. Então, esse período todo, que a gente chama ali o Antigo Testamento, a gente vê o reino sendo governado, né, sim, pela presença ou pela perturbação constante de Satanás, mas Deus levantando homens ponto a ponto ali, né, em situações, sejam sacerdotes, sejam reis, sejam profetas, né, eles sendo levantados para poder, em nome de Deus, defender o povo, né, trazer o povo a uma reflexão, trazer o povo a um arrependimento, e isso é constante em todo o Antigo Testamento, né? E aí nós temos o reino presente, né? Por quê? Porque tudo isso vai ocorrendo num período até chegar João Batista, o último profeta, né, ali, que é representado por essa figura de homens que eram, ou que falavam em nome de Deus, ou que eram usados em nome de Deus, e esse último profeta, esse último homem que aparece ali nesse cenário de homens usados por Deus, João Batista, ele olha para Jesus da Galileia ali e diz: esse é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, né? Então é como se João Batista dissesse: tá aí o homem, né, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, tá aí o homem que derrotará Satanás e retomará as chaves do reino. Então, o reino, ele se torna presente. O reino, ele vem até nós, né? Assim como Deus passeava pelo jardim,
como ele se relacionava com o homem, e com Adão ali, ele entregava o governo daquele lugar, o governo do reino dele. Ele agora se faz homem, envia Jesus. Então você tem o nascimento, você tem o batismo, você tem o ministério de Jesus. Então Deus se faz homem através de Jesus, e Jesus, sendo homem, ele vence a morte, ele ressuscita e ele resgata o reino para nós, né? Então é como a gente olha, até vou voltar um pouquinho aqui, Jesus, quando ele se faz homem, como homem, vamos lembrar, ele não morreu como Deus, ele morreu como homem. O ministério de Jesus não foi um ministério de divindade, foi um ministério humano. Jesus era homem, filho de Deus, cheio de autoridade da presença de Deus na vida dele, assim como tantos que a gente mencionou aqui, né, Moisés, Abraão, mas ele era o próprio Deus encarnado, então ele era o Filho de Deus. Por quê? Porque ele era o único que não teria, de todos esses que passaram aí, era o único que venceria o pecado, que não teria pecado algum, né? Porque todos os demais, de alguma forma, pecaram, mas ele seria o Cordeiro perfeito, aquele que venceria o pecado, aquele que ressuscitaria, e ele, então, resgata as chaves, né? Então, entender isso significa entender o porquê Deus se fez homem e veio habitar aqui na Terra entre nós, né? Há um equívoco no meio cristão, achando que Jesus veio ao mundo para trazer salvação. Então, esse é outro paradigma. A gente fala assim, mas por que Jesus veio para a Terra? A primeira resposta que eu mesmo dava, para trazer salvação. Mas quando a gente faz essa interpretação bíblica e passa a entender a identidade do reino, a gente vai entender que Jesus ele não veio trazer salvação. Jesus veio para restaurar o governo do reino de Deus na Terra. Como homem, ele vence o pecado, derrama o seu sangue, vence a morte, ele toma, lê lá em Apocalipse 1, versículo 17 e 18, ele toma das mãos de Satanás as chaves do reino. Aquela mesma chave que Adão tinha perdido lá no Éden, Jesus ele toma das mãos de Satanás quando ele vence a morte e ressuscita como homem. Então, por um homem, e depois a gente vê Paulo falando isso lá em Coríntios, né? Que por um homem o pecado entrou, por um homem também esse pecado sairia. Então, o primeiro Adão e o último Adão. O primeiro Adão, por onde entrou o pecado, por onde a gente perdeu a chave do governo da terra, do governo do reino, e Jesus, ele reconquista, ele retoma das mãos de Satanás, então, o governo do reino, né? E o que Jesus faz? Jesus, ele leva para ele a chave, sobe aos céus com a chave nas mãos, e diz, ok, acabou tudo, recuperamos a chave, esse é o reino, vamos começar tudo do zero? Não. Jesus, ele reúne a sua igreja, ele reúne os seus discípulos, ele reúne os seus apóstolos, e depois de ressuscitar, e ele entrega as chaves nas mãos deles, nas mãos da igreja, nas mãos dessa instituição. Então, Jesus, quando ele é arrebatado aos céus, né, vamos lembrar que os discípulos ali que estão presentes, os apóstolos que estão ali na Galiléia, eles olham para Jesus, ele, entre as nuvens, o corpo dele some, né? Por quê? Porque o corpo dele, ele tinha que sumir para que a igreja pudesse reinar. Então, ele deixa o espírito dele, que é o Espírito Santo, mas o corpo some, porque o corpo agora dele é a igreja. Então, a igreja assume o corpo de Jesus e o Espírito de Jesus, porque ele sopra sobre a igreja o Espírito Santo. Então, a igreja é hoje o corpo de Jesus, com o Espírito de Jesus, governando o reino, porque ele entregou em nossas mãos a chave. Por isso que nós encontramos ele falando para Pedro, né? Que Pedro teria as chaves, e tudo que ligasse na terra, desligasse, tudo que ligasse na terra seria ligado no céu, tudo que desligasse na terra seria desligado no céu, porque ele entrega, né, simbolicamente, ele fala, vou entregar a Pedro nas tuas mãos as chaves do reino, né? Então, ele está entregando para Pedro, como simbolicamente aqui sendo a igreja, né, a igreja recebendo, então, as chaves. E a gente vê isso, então, a igreja, ela começa a governar, Jesus deixa um ide, é o reino proclamado, Jesus deixa um ide, pregar o evangelho, expulsar demônios, curar enfermos, ele deixa o ide, né? Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vai igreja, seja um reino agora, saiam e sejam um reino nos 4 cantos da terra, né? Na Judéia, em Samaria, até os confins da terra, em toda Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, sejam igreja. E a primeira igreja, a igreja apostólica, entendendo muito bem isso, recebe o batismo com o Espírito Santo, vem Pentecostes, né?
e eles começam o seu período missionário, né? Eles começam através de Paulo e suas viagens missionárias, suas cartas, através de Pedro, de João, de Tiago, de Judas, tantos outros aí que foram esses pioneiros, né? Essa igreja primitiva que iniciou esse governo do reino, porque eles entenderam que eles tinham agora em mãos a chave do reino. Então, eles tinham identidade e eles tinham autoridade. Jesus deu a eles uma identidade e uma autoridade, né? E como acaba isso? Acaba, né, que isso vai passando, obviamente, de uma geração para outra, né? Nós, hoje, somos essa igreja, né? Então, veja a herança que a gente recebe, é como se a gente tivesse aqui mais uma coluna aqui, que seria o reino hoje, né? Que seríamos, até posso colocar para uma próxima aqui, foi uma boa ideia. Colocar mais uma coluna aqui antes do reino perfeito, né? Que seria o reino hoje. O reino hoje que somos quem? Somos nós, igreja, né? Então, nós fomos, herdamos, né, essa missão, esse chamado, esse governo. Então, hoje, quem tem as chaves na mão somos nós. Somos nós, a igreja que vem da origem dos apóstolos, que aprendeu com os apóstolos, uma igreja que é bíblica, que segue os preceitos bíblicos e que herdou a chave em suas mãos, né? E governa hoje com toda a identidade, autoridade e propósito que Jesus separou para nós, né? Então, o reino perfeito, né? Ele chega numa situação aqui que será a volta de Jesus, né? O juízo final e a eternidade. Então, sim, o reino ele não é perfeito, né? O reino ele tem as suas imperfeições, né? Porque ainda existe Satanás e seus demônios perturbando, incomodando. Mas o que a gente tem que pensar é que nós temos autoridade sobre toda a força demoníaca. Nós governamos sobre eles. Por quê? Porque Jesus já venceu e retomou a chave e entregou para nós. Então, a igreja do reino, a identidade do reino, é de uma igreja que não fica sentada, fechada dentro de quatro paredes, dizendo volta logo Jesus, e esperando somente isso, que aqui isso aconteça. Não é isso que Jesus ordenou para a igreja. Não é essa uma igreja que tem a autoridade do reino. Não é essa uma igreja que tem a identidade do reino, porque o reino, Jesus falou, ide, pregai o evangelho, sejam sal na terra, sejam luz nas trevas. Então, Jesus, ele transmite para nós toda uma missão e uma autoridade para a gente ser o reino dele aqui na terra. E para a gente ter autoridade sobre Satanás e seus demônios, porque nós cremos na ressurreição, na morte, no sacrifício, no sangue derramado e na ressurreição. E que essa ressurreição nos deu vida e nos deu autoridade. E o corpo dele hoje somos nós. E o espírito dele hoje habita dentro de nós. Então, como nós não atuaremos como Jesus atuava, se hoje o mesmo espírito que estava em Jesus está em nós? Ora, se Jesus ele chegava para uma pessoa e tocava nela e ela era curada, por que nós hoje, que temos o mesmo espírito dele, não fazemos o mesmo? Por que nós hoje não agimos dessa maneira com tanta autoridade? Então, Satanás intenta nos enganar, intenta colocar o medo, tenta dizer que nós não temos poder para isso, tenta criar em nós uma mentalidade de que somos pobres, de que somos escravos, de que somos diminuídos, de que somos pobres pecadores e não temos valor algum. Por que Satanás quer fazer isso? Porque ele atuando assim na nossa mente, ele vai nos diminuir, ele vai fazer com que a gente se sinta tão pequeno, que a gente se sinta tão mendigo nesse reino, que a gente jamais vai conseguir reinar como príncipes, que é a nossa verdadeira identidade, nosso verdadeiro chamado. Então, ele conseguindo fazer isso, ele anula a nossa autoridade, e a gente não se levanta, né, como igreja gloriosa, como igreja poderosa, e em nome de Jesus diz ao cego, né, abre o olho e veja, né? Vamos lembrar da igreja apostólica, né? Pedro e João subiam para a oração no templo, e ali tinha um coxo na porta, e eles olham para ele, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Por que hoje a gente não está andando na rua e olha para um mendigo e diz, prata e ouro eu não tenho, mas em nome de Jesus, levanta e anda, em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus, seja liberto, em nome de Jesus, seja salvo, porque em nome de Jesus está toda a autoridade.
Nós realmente não temos nenhuma autoridade, somos pecadores, somos falhos, né? Cometemos nossas falhas, mas quando nós vamos em nome de Jesus, como uma igreja que ressuscitou com Jesus, que aceitou essa ressurreição, que tem a marca do sangue sobre ela e que vive esse reino, a gente entende que a nossa identidade do reino, de ser igreja, não é ficar fechado dizendo, vem Jesus, eu não aguento mais, me salva, volta, por favor. Não, isso vai acontecer um dia, mas é uma consequência, e o dia que ele voltar, eu espero que ele encontre nós, igreja, lá no campo missionário, orando pelos enfermos, levantando os paralíticos, libertando os oprimidos, pregando o evangelho, e não sentado numa cadeira de igreja dizendo, venha Jesus. Então é isso que Jesus espera, é essa a identidade do reino que nós precisamos buscar nesse desenho da nova criação. Dito isso, a gente tem alguma questão aqui para esclarecer também com relação a algumas linhas teológicas adotadas pela igreja, né? Então, quando a gente fala assim, né, como que a gente pode definir, é importante trazer essas 4 linhas teológicas, tá? Vou até listar as 4 já aqui, a gente vai rapidamente falar sobre elas, para esclarecer por quê? Porque são linhas teológicas, o Cravo vem trabalhando com vocês e já falou sobre calvinismo, sobre arminianismo, né, sobre Lutero. Então, esses são teólogos, filósofos aí que estudaram muito, né, a Bíblia e tiraram suas conclusões, né, suas interpretações. Para algumas interpretações, para algumas conclusões, não existe certo e errado, porque se não fere a doutrina, se não fere a base, né, da interpretação bíblica, ela não vai ser uma apostasia, ou não vai ser uma heresia, perdão. Agora, obviamente, há heresias, mas há situações que não são heresias, é simplesmente uma distinção de interpretação, né? E a gente viu muito claro isso, quando separa Calvino e Armínio, foram 2 homens de Deus que estudaram muito a Bíblia, mas um interpretou de uma forma, outro de outra, né? Não significa que um cometeu uma heresia e outro não. Então, é importante esclarecer isso. E dentro da linha teológica a respeito de reino, tem igrejas aqui que entendem ou tem linhas teológicas que o reino de Deus é terrenal, futuro e para um povo específico. Então, quem que entende dessa forma? A lei judaica, os judeus, né? Então, a interpretação da lei judaica ainda espera o Messias libertador. Então, ele fala, então os judeus, a lei judaica, os judeus, eles interpretam o quê? Não, o reino de Deus, o reino dos céus, ele é aqui, ele é na terra, Jesus vem, o Messias vem para reinar aqui, para libertar Israel, né? Ele também, ele vai ser futuro, ainda não aconteceu, o Messias ainda não veio, né? E ele é somente para o povo de Deus, somente para Israel, somente para os judeus, né? Então, essa, obviamente, é uma interpretação que o povo cristão não crê, né? Porque a gente, obviamente, crê que o Messias já veio, né? Deus se fez homem, e tudo isso que a gente já falou. A segunda interpretação teológica, ou linha teológica, é que o reino dos céus é a eternidade no céu, né? Um evento futuro e para os mortos em Cristo. Então, essa sim é uma interpretação cristã de algumas igrejas, que aguarda a volta de Jesus e o juízo final. Então, essas são igrejas, né, que seguem uma linha teológica, que acham que aqui na Terra a gente não tem um propósito, a gente está só sofrendo, comendo, né, comendo ali trabalhando ali pelo pão de cada dia, né, sofrendo ali com as perseguições, com as lutas, que o mundo vai de mal a pior, e que a igreja tem mais que se esconder e fugir do mal, né? Então a igreja entende isso e que está esperando o reino na hora que chegar no céu. Então lá no céu eu vou viver o reino, aqui na terra não, aqui na terra é só passageiro e eu preciso só me proteger aqui, né? Mas um dia, lá no futuro, vai chegar um dia, né, o meu Salvador, Jesus volta, me leva para o céu, e aí lá no céu eu vou viver, né, para aqueles que forem arrebatados ou os que morrerem crendo no Senhor Jesus, né? Tem uma terceira linha teológica, que é a linha teológica onde o reino de Deus é o milênio, um evento também futuro, né, em que os salvos reinarão por 1000 anos com Jesus na Terra. Então, essa interpretação também é cristã, ela entende que o arrebatamento e a volta de Jesus para o juízo final são 2 eventos separados. Então, ela entende o seguinte, olha, Jesus vem, a gente está vivendo aqui na Terra, não estamos vivendo ainda o reino, né, estamos aqui oprimido, vivendo, de repente, um pedacinho só do reino, né, mas sofrendo, oprimido, esmagado aqui por Satanás,
e não temos poder, né, para vencer ele, mas um dia vai chegar um milênio, onde por 1000 anos, aí sim a gente vai reinar, aí sim vai ser o reino, vai ser aqui na Terra, por 1000 anos, né? Então, eles entendem que Jesus volta, leva a sua igreja, a igreja é arrebatada, a igreja fica um período no céu, né, com Jesus, enquanto o mundo é julgado, e depois essa igreja volta com Jesus para reinar por 1000 anos na Terra, e aí sim, depois disso, tem o juízo final, né? É uma interpretação também, né? A gente não vai julgar e nem colocar se é o mais certo, se é o menos certo, interpretações bíblicas, né? Conforme você lê Tessalonicenses, Apocalipse, e vai tirando sua própria conclusão. A outra conclusão, ou linha teológica, é que o reino de Deus foi inaugurado por Jesus na cruz, né? Essa particularmente é o que eu mais creio, porque eu trago essa história do reino, em base até a isso aí. O reino de Deus foi inaugurado por Jesus na cruz, por um período milenar, onde a igreja já reina com autoridade sobrenatural na terra, resgatando os salvos em Cristo até o dia da sua segunda volta terrenal, onde conduzirá o juízo final. Então, aqui a interpretação cristã entende que a igreja, como corpo de Cristo, então Jesus deixou o seu corpo, nós somos corpo, nós temos o espírito dele, com isso a gente já exerce uma autoridade que nos foi dada pelo derramar do espírito, e já governa por um período milenar. Então, aquele milênio que se refere no Novo Testamento não seriam necessariamente 1000 anos cronológicos, mas seria um período milenar onde a igreja reina com autoridade sobrenatural na Terra, né? Muitos aí dizem, mas como é que pode dizer isso, que a igreja reina nesse período milenar, se lá em Apocalipse fala que no milênio Satanás vai estar preso? E aí eu pergunto, um preso, ele deixa de atuar, ele deixa de interagir com a sociedade, ele deixa de atuar na sociedade? A gente tem visto todos os dias na televisão que não, porque líderes de grandes facções criminais ficam lá da prisão dando ordem para os seus seguidores incomodar a sociedade, não é isso? Então eu creio muito nisso, de que Satanás sim, ele está preso, ele foi preso desde o dia em que Jesus ele venceu a morte na cruz, ele ressuscitou, ele tomou as chaves da mão de Satanás, Satanás foi preso naquele momento, mas ainda preso, obviamente ele não está morto, ele só vai ser morto na batalha final, na segunda vinda de Jesus, e ali sim será aniquilada toda a força maligna, né, para que a igreja reine por toda a eternidade, para que a igreja tenha esse reino perfeito junto a Jesus, né? Agora, da prisão, ele segue dando ordens aos seus seguidores, aos seus espíritos malignos, para atormentar, e quem dá espaço para ele, quem dá espaço para ouvir ele, acaba, sim, sendo atormentado, sofrendo, mas quem entende a autoridade que tem, quem reconhece a identidade de reino, fala, não, em nome de Jesus eu não aceito isso na minha vida, eu anulo, eu declaro que isso não vem de Deus, e eu não quero isso para a minha vida, eu declaro que não vai entrar na minha casa, que não vai entrar no meu coração, que não vai entrar na minha mente, em nome de Jesus. E nessa autoridade é que a gente fala. Então, é muito importante isso, e aqui vem, né, a gente vai falar muito ali, quando entrar no conceito de identidade, autoridade, na próxima aula, eu vou, né, mencionar um pouco toda essa questão, né, ok, mas será que falar dessa forma, eu não sou prepotente, falar em nome de Jesus, eu declaro isso, ou em nome de Jesus, isso não vai ocorrer? Não, porque os próprios, a gente acabou de falar, né, Pedro e João fizeram isso, em nome de Jesus, levanta e anda, Paulo falava, em nome de Jesus, né, eu declaro isso. Então, por quê? Porque é a autoridade que um reconhece, que eu não estou falando na minha autoridade, ou eu, Rafael, eu sou bom aqui, eu declaro isso, não, estou falando na autoridade do nome de Jesus, que eu creio, que eu recebi como meu único e suficiente Salvador, que ele derramou o seu sangue pela minha vida, me ressuscitou, me deu uma nova vida, me deu o seu corpo e derramou sobre mim o seu espírito, nessa autoridade eu declaro, porque eu creio em tudo isso. Então, por isso que vem essa identidade do reino, você passa a atuar como um verdadeiro agente do reino, como um verdadeiro filho de Deus, como um verdadeiro príncipe desse reino, né? Então, é muito bacana, né, a gente conseguir fazer essa leitura. E aí estão algumas, né, agora, claro, se a pessoa leu a Bíblia, estudou a Bíblia e prefere seguir dentro do seu entendimento uma linha teológica que crê nesse arrebatamento em secreto, que crê no período lá
de 1000 anos, de reinando com a igreja na Terra. Então, é tudo certo, é uma interpretação, né? Não, você crê ou não crê nisso, não será uma heresia, é uma interpretação teológica, por isso a gente deixa claro, né? Linhas teológicas adotadas pela igreja, e a gente tem que respeitar, inclusive, a linha teológica judaica, porque eles ainda entendem que o Messias não veio. Então, claro, aí a gente tem certeza que eles estão errados, né? Mas, claro, respeita, né, a visão deles, que está esperando o Messias, né? E as linhas cristãs, aí vai de interpretação, tá? Para terminar a minha parte aqui hoje, né, nessa primeira aula, eu vou trazer só um esboço, né, do que vai ser esse estudo nosso de quem sou eu no reino, que daí já fica aí como gostinho aí para a próxima aula, né? Quando, obviamente, quem sou eu no reino, né? Existe um propósito, nós vamos falar muito disso, né? Do propósito para o qual nós fomos criados, e aí a gente vai entrar nas características dessa criação, né? Nós vamos entrar nas características. Quem sou eu no reino? Eu sou alguém que Deus criou e colocou sobre minha vida uma identidade, uma autoridade, um poder sobrenatural e um propósito. E sobre isso vai ser nossa próxima aula, quando a gente vai abordar esses 4 pontos. Quem sou eu no reino? Quem sou eu, filho de Deus, que tem uma identidade, porque ele assim me criou? Quem sou eu, príncipe de um reino, que exerce uma autoridade, porque assim ele me deu essa autoridade? Quem sou eu, que no sobrenatural me manifesto e vivo consigo escalar e ir além daquilo que é terrenal, daquilo que é natural, e trabalhar o sobrenatural na minha vida e na sociedade, impactando a sociedade, trazendo o céu para a terra, né? Quem sou eu que abre os céus e faz com que os céus invadam a terra? Quem sou eu que tem claro que Deus colocou um propósito na minha vida, Jesus resgatou esse propósito, e eu preciso trabalhar nele todos os dias? Então, esses 4 pilares de quem sou eu no reino vão ser a nossa abordagem aí da nossa próxima aula, do nosso próximo encontro, para que a gente possa dar continuidade. Então, eu espero que tenha ficado clara essa primeira parte do nosso estudo, da nossa aula, de como a gente realmente está vivendo e compreendendo o reino, né? E que a gente possa meditar, né? Depois, né? Rever e rever a aula, se ficou dúvida, voltar, né? Mas realmente explorar, porque são conteúdo bíblico aí que realmente faz a gente mudar a nossa percepção do porquê fomos criados, do poder que nós temos, de como Deus nos vê, né? E como o diabo mentiroso tenta todos os dias no nosso ouvidinho aqui falar: você não é nada, você não é ninguém. Não, 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 senhorzinho, não, eu sou filho de Deus, eu sou príncipe do reino e eu tenho uma autoridade sobrenatural na minha vida. E a gente vai explorar isso na próxima aula para despertar em todos nós essa chama do Espírito e essa identidade do reino. Fechou, meu amigo Cravo? Rapaz, eu só tenho que dizer alguma coisa, eu estou impactado. Só isso. E o resto é detalhe. Mas eu quero saber dos meus irmãos aqui, a impressão de cada um. E cada um tem um tempo que quiser falar alguma coisa. A gente vai aqui liberar aí uns 3 minutinhos para que os irmãos possam fazer suas perguntas ao pastor Rafael e tudo. Estou maravilhado, principalmente com a questão do corpo, porque o corpo sumiu nas nuvens porque ele foi entregue para a igreja. Eu estou assim, me catando até agora. Eu estou até agora me catando, porque realmente não. Eu achei o conteúdo muito maravilhoso, muito bom, muito rico em detalhes, né? E eu só queria que o senhor voltasse, pastor Rafael, naquela parte que o senhor falou que Jesus não veio para salvar, né? Você falou isso, não foi? Ou eu entendi errado? Isso, é claro que o que eu quis trazer aí, né, nesse contexto, é que a salvação, ela é uma consequência na vida do crente, né? Ela não é o motivo, ela é uma consequência. Então, por que Jesus veio? Jesus veio para resgatar das mãos de Satanás o governo do reino de Deus. Ao fazer isso, ele concedeu à igreja a oportunidade de salvação, a oportunidade de voltar ao estado lá do Jardim do Éden, onde todos eram salvos, né? Onde todos eram eternos. Jesus criou o homem para não morrer.
A morte, ela entrou, o pecado, ele entrou, quando a serpente entrou lá, Satanás entrou lá e roubou a chave de Adão e falou, agora você pecou, agora vocês tá condenado, né? Então, Jesus, ao vencer a morte, ele resgata isso, e aquela origem do homem, que era um ser eterno, né, um ser que não morreria, né, imortal, ele é resgatado. Então, isso é salvação. A salvação da nossa alma é isso. A nossa alma, ela é imortal, ela vai um dia para uma eternidade com ou sem Deus, né? Então, a salvação, ela é através de Jesus, né? É importante deixar claro isso. A salvação é através de Jesus. Nosso único e suficiente Salvador é o Senhor Jesus, né? E é através dele que a gente é salvo. Agora, é uma consequência do que ele fez, que foi vir, entregar a sua vida, derramar a sua vida na cruz, vencer a morte, tomar as chaves do governo do reino e ressuscitar, e aí sim falou, ok, agora está aí a salvação como consequência. Eu diria, até aqui complementando, né, na verdade, pastor Rafael, quando faz essa colocação, eu compreendo da seguinte forma: Jesus, a salvação é um dos atributos do reino, aquilo que é colocado para a nossa disposição, daqueles que vêm para o reino, aceitam o rei e aceitam o seu nome principal. Então, Jesus, você dizer que Jesus veio só trazer a salvação, você está apequenando o reino, porque o reino não é só isso. Então, eu compreendo dessa forma. Não é que ele não veio trazer a salvação, ele veio sim, mas ele veio trazer um pacote muito maior do que simplesmente a salvação. Seria você apequenar o conceito de reino. Reino é o continente, salvação é um dos conteúdos. E dentro da salvação, você tem uma série de atributos que Deus coloca através da sua graça. Então, repetindo, Jesus veio trazer o reino. A ideia é resgatar as chaves, porque o reino é muito maior do que a salvação. A salvação está inserida dentro do universo de reino de Deus. Perfeito. Eu vi Amém, aqui o sentido da aula também, pastores. O sentido da aula está em Mateus 6,10, quando ele disse, venha a nós o vosso reino. Quando eles pediram, os apóstolos pedindo para que fossem ensinados como orar, ele colocou essas palavras, venha a nós o vosso reino. Quer dizer, pedindo que o reino do céu viesse a nós. O mesmo sentido que o pastor aplicou na aula dele, né? Esse mesmo sentido, com bastante clareza. Perfeito, perfeito. E é um versículo que, inclusive, eu vou usar na próxima aula, para dando continuidade, é isso mesmo. Perfeito, amém. Ótima análise. Porque nós temos uma ideia, isso não é culpa de nenhum de nós. Nós aprendemos assim, nos ensinaram assim, de que salvação é o tudo. Qual é o projeto de Deus? Salvação. Aí você olha para a Bíblia e lê reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Você fala, ué, o que isso tem a ver? Então, nós estamos trazendo com esse estudo aqui, nós estamos resgatando o sentido do reino de Deus na nossa mente, a gente entender. Então, o reino de Deus é salvação, o reino de Deus é autoridade, o reino de Deus é representação. Então, veja, quando a gente entende que nós somos cartas de Cristo, então nós somos enviados dele, nós somos Shaliach, enviados dele. Então, nós somos embaixadores. E todo embaixador, ele recebe uma comissão de autoridade do dono desse poder. E aí é que vem que o pastor Rafael fala muito bem colocado. Ou seja, Satanás vem, conforme ele fez lá no Éden, lá com Eva, ali, mas se a gente tocar lá na fruta, vai ser assim, não vai ser nada disso. Tal. Então, ele vem para afetar a sua mentalidade. Estou atrapalhando aqui, vamos lá. Aqui. Quem quer fazer mais perguntas ao pastor Rafael, Lena. Fabiana, é isso mesmo? Está tranquilo, Fabiana? Tranquilíssimo, esclareceu
Amém. Quem quer perguntar aqui? Lena, Rosana, Rosinete, quem quer? Primeiro as damas, tá, irmãos? Quem mais quer perguntar? Bom, ninguém, né? Então, vamos lá. Ou então, depois, dirige a pergunta lá no grupo também. Amém? Isso. Tem bastante conteúdo, às vezes ainda estão mastigando ali, né? Já está digerindo, olha, o negócio é tão forte que você fica assim, oi? Mas depois vai refletindo e vem, né? Isso aí. Exato. Então, assim, é uma coisa muito bacana. Rosinete quer perguntar alguma coisa? Quem mais está aqui? Seraís está aí também. Glória a Deus, Seraís. Paz do Eterno, meu irmão. Leandro está aí. Bom, vamos passar para os varões. Então, as irmãs, né? Xará, quer falar alguma coisa, Xará? Xará, quer perguntar alguma coisa? Não, né? Amém. Então, vamos passar para os varões. Edmilson. Fala aí, Edmilson. Pastor, maravilhoso. É só uma observação que eu queria fazer aqui, que o pastor Rafael colocou a respeito de Jacó e Moisés, é uma coisa que eu nunca tinha parado para observar, né? Que Jacó veio ao longo né, da trajetória dele, né? Ali desfrutando da presença de Deus, né? E depois ele, né, naquela situação, ele luta, né? A palavra fala que ele luta com o anjo, né? Não, eu quero minha bênção, né? Então assim, ele estava lutando pela bênção, né? Ele queria algo precisava ser completo na vida dele, né? E já Moisés, né? Moisés aqui observando também agora, né? Ele tinha a bênção, né? Ele tinha a bênção, ele tinha autoridade, né, ali com o povo, que Deus, né, deu toda a autoridade para ele, mas ele não que ele, né, a luta dele era para ter a presença, né, de Deus, né? Ele entendia que sem a presença de Deus também não seria completo. Então, há dois contrastes aí, mas que eu nunca parei para observar. E eu achei interessante isso aí. Bem colocado essa parte aí do pastor colocou. Muito bom mesmo. Muito bacana. O reino de Deus é salvação, resgate, missão, autoridade, presença. Já vai dar até uma pregação aqui, viu, pastor? Olha, rapaz, isso dá estudo pro resto do ano. Amém. Vamos lá, Ellison. Você sempre tem uma pergunta bacana. Eu tenho certeza que tu tem alguma aí que está aí, ó, anotadinho no caderninho. Não, eu tô também aqui, vou falar assim, o coração cheio da bênção da palavra que foi trazida, né? Eu estava lendo sobre presença de Deus, a palavra Shekinah, né? A glória de Deus manifesta, né? Então Moisés pede que essa Shekinah vá com ele. Se essa Shekinah, que é a glória de Deus, manifesta na vida do homem, estiver com ele, certamente a bênção seguirá junto. Sim, né? Então, estou maravilhado de ver. Muita revelação num texto que muita coisa estava oculta aos nossos olhos. Muito bom. Alguém, por acaso, já teve uma experiência terrível de estar andando pela rua, olhar para trás e, de repente, você está andando, olhando para trás, e, de repente, quando você volta para frente, dá-lhe uma testada no poste? Alguém já passou por isso? Já. Já passou? Sabe, Já. até você se recuperar desse impacto que você recebe, a maioria cai no chão, cai sentado, a maioria... Eu estou me sentindo assim, parece que eu vim andando e dei uma testada no poste, eu estou tentando me recuperar. Esse efeito.
Muito, e aqui eu até, assim, quando eu comecei a estudar isso, realmente, cada livro que eu lia, cada, né, estudo que eu fazia, exegese e tal, ia descortinando, meu Deus, era um negócio extraordinário. Então também poder até consolidar, resumir, né, um pouco isso e compartilhar agora com os irmãos é muito gostoso, né, porque é algo que eu também tive que passar por essa transformação de identidade do reino, né? Não conhecia essa identidade do reino, né? Na próxima aula a gente vai começar a entrar, por exemplo, na paternidade, né? De como que nós enxergamos ao nosso Deus como Pai, e aí a coisa começa a ficar ainda mais pesada, porque você fala, rapaz, mas eu olhei sempre para Deus de um jeito tão, né, tão distante, assim, claro, reconhecendo Deus soberano, criador do céu e da terra. Ele é meu pai também, né? Ele está aqui do lado. Como é que você fala com teu pai, né? Como é que você vai lá, abraça, beija, né? E chega com todo respeito e carinho, né? E aí, pai, né? Vamos tomar um café. E às vezes a gente tem essa, né? Mas será que eu posso falar com Deus assim? Ué, não é teu pai? Então é muito legal isso. A gente vai ser muito bom essas 4 aulas, porque a gente vai estar abrindo realmente esse entendimento, né? E até retomando um pouco o nosso relacionamento com Deus, porque se a gente entende essa identidade de reino e começa a aplicar ela no dia a dia, muita coisa muda na nossa vida, né? É muito O que é importante é entender o que você falou, é que a gente faça a aplicação disso, é que essas informações venham para melhorar a nossa prática. É na hora que você está sendo confrontado, é na hora que você está sendo desacreditado, na hora que o inferno está invadindo a sua cabeça, aproveitando a distração de uma adversidade na sua vida, porque isso nos distrai, isso desvia o nosso foco. Então, vem para trazer o quê? Descrédito, vem para trazer descrença, vem para trazer uma série de coisas e também você esquecer que ele é teu pai. Então, assim, isso aí é muito importante, meu Deus do céu. Irmãos, eu não sei os irmãos aí, eu, sinceramente, eu já estou aqui imaginando como é que vai ser a segunda aula. Eu já estou aqui querendo, por mim, até as 11 horas da noite. Para mim está tudo certo. Tá? Eu não estou sugerindo isso, não, tá? Não estou sugerindo isso, não. Mas eu vou tomar liberdade, vou pegar aqui na nossa gravação, vou fazer o recorte do spoiler que o pastor deixou para a gente aqui, falando do que vai ser a segunda aula. Eu tenho certeza que quem tiver pelo menos um pouquinho de juízo na cabeça não vai perder isso de jeito nenhum. Eu, pelo menos, não vou. Albino também não vai. Albino está aí. Cadê ele? Deixa eu ver ele. Está aí, comandante. Fala com a gente. Fala, pastor Cravo. Estou roquinho aqui, rapaz. Estou aqui, ó, mas é um prazer muito grande, viu, pastor Rafael? Maravilha. Muito bom, pastor. Muito bom falar contigo. Muito conteúdo, quebra de paradigma, né? Nos tira de uma bolha e amplia muito mais o entendimento aí. Muito bom a aula, já estou ansioso para participar das demais aí, que eu sei que será de muita profundidade também. Então, só tenho a parabenizá-los aí por mais este mecanismo, né, utilizado aí para o reino, para engrandecimento, para esclarecimento, e contribuir sempre com as nossas orações, para que o Senhor dê graça e abra os olhos, né, tire as vendas, para que nós possamos aprofundarmos mesmo no conhecimento e aplicá-lo, né, no nosso dia a dia. Um forte abraço. Abraço aí, Rafael. Amém. Deus aí, foi um prazer rever. Muito bom falar contigo. Se Deus quiser, em breve estaremos juntos aí em Juiz de Fora, fazendo um trabalho aí. Ai, tá vendo, Abílio, que eu te falei?
Glória a Deus, glória a Deus. Estamos aguardando ansiosos. Isso, vamos marcar. Lembrando que o pastor Albino, eu tenho que fazer justiça, ele tem essa preocupação. A preocupação de levar as pessoas a uma prática. Então, eu tenho observado isso nas ministrações que ele faz aqui, das quintas-feiras, na escola bíblica e tudo. Ele diz, Cravo, eu quero que as pessoas ouçam a palavra, ouçam o estudo e olhem para a prática e possam fazer uma revisão da sua prática, possam orientar melhor a sua prática na sua mente. Então, assim, eu depois disso, claro, eu enxerguei nisso um método, óbvio que eu, como todo professor, rapidamente me apropriei, né? Eu confesso aqui, me apropriei do entendimento dele, transformei no sistema e dei uma guinada na minha didática, porque eu achei sensacional. Parabéns, pastor Albino, por essa visão, que é uma coisa muito bacana, muito igreja, é muito real. Glória a Deus. O Leandro pediu a palavra, Leandro. Você pediu? Leandro, cadê tu? Deixa eu ver aqui. Leandro Cantreva. Então, tá, vamos deixar a hora que ele tiver mais alto. Eu apertei sem querer. Opa! Fala aí, meu Perdão. mano. Por todos. Só ouvinte hoje, só ouvinte. Amém. Então tá bom, glória a Deus. Então, estamos juntos no mesmo time. Diego, fala para mim, Diego. Eu tô aqui, assim, usar aquela palavra da Rainha de Sabá, estupefacto. Eu tô muito, sério mesmo, impactado mesmo. E muito Cara, feliz, satisfeito e a expectativa da continuação, né? é esse o sentimento, né? É esse o nosso sentimento. Francisco, fala comigo, Francisco. Paz do Senhor, irmãos. Bom, eu estive aqui pensando, né, ouvindo, né? Talvez eu esteja certo naquilo que estou pensando. Que o Senhor Jesus, ele diz o seguinte, que o reino de Deus ele não vem com aparência. O reino de Deus ele está entre vós, né? Falando do corpo de Cristo. Porque quem vive dentro do corpo de Cristo, quem vive em comunhão entre os irmãos, na luz como ele está, ele passa pelo processo de santificação, ou seja, ele está dentro, usufruindo, desenvolvendo esse processo como o verdadeiro adorador. Porque o Pai busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade, ou seja, viva em novidade de vida, né? Dentro de um processo. Quanto menos interrompe esse processo, mais se aproxima de Deus, né? A Bíblia diz, andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. Então, eu vejo que todo o propósito de ensino que leva a pessoa a guardar a palavra e praticar a palavra, esse é o verdadeiro ensino, né, que Jesus trouxe, porque nós precisamos almejar, né, a nossa transformação para que nos aproximemos de Cristo no processo de santificação que se inicia, né? Viver em paz, sempre que estiver em vós, tenhais paz com todos, né? E seguir a paz e a santificação. Muitos, às vezes, deixam de seguir esta paz e deixam de buscar a santificação porque não valorizam o perdão que vem do alto, o amor de Deus que envolve as nossas vidas e que nos leva a amar aqueles que amam a palavra de Deus, né? Que faz a vontade de Deus. Foi o que Jesus falou. Meu pai, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do... Meus irmãos, minha família, são aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Então, eu valorizo muito, estou aqui ouvindo, né? Eu espero que tenha alcançado, assim, que eu esteja falando alguma coisa que esteja dentro do nosso assunto. Mas eu parabenizo aí o pastor Rafael e ao senhor também, e a todos os irmãos envolvidos, porque esse desejo de aprender a palavra do Senhor é algo que vem do Espírito Santo. Amém? A paz do Senhor Jesus para todos. Amém, meu irmão? Amém. Obrigado, Francisco. E é isso mesmo. A gente observa que a palavra ela é multipolifacética.
A palavra é multipolifacética, ou seja, ela se transforma, ela se desdobra em muitas, inúmeras decorrências. Então, a gente parte dessa base de conhecimento do reino e vamos encontrar muitas aplicações. As respostas têm que ser tuas, né, Rafael? Eu estou aqui de intrusão. Não, perfeito. Eu já falei bastante, mas é bom ver que realmente né, foi a mensagem, ela foi absorvida, né? Como a gente faz em pouco tempo, assim, a gente tenta resumir, trazer e realmente conseguimos aí, né, trazer o contexto. Claro que depois, como fica gravado, dá para rever depois, mas é muito bom que já trouxe um alimento no coração de cada um, na alma de cada um aí, para seguir agora, né, refletindo, estudando, analisando, e dentro das outras 3 aulas a gente vai seguir abordando, mas é muito bacana ver essa uniformidade nas opiniões, porque realmente está só somando, né, todo mundo trazendo outros versículos bíblicos, outras colocações, tá muito legal, muito bom, muito boa discussão. Eu posso falar uma coisa rapidinho? Sim, Claro. Falando aqui, sim, bem claro, rápido. Hein, Rafael, claro. deixa eu te falar. No congresso que teve da ICR, você chegou a ministrar uma aula, não foi? Isso, foi. Isso, então, foi um tópico parecido com esse, de se apropriar da bênção, de ter fé, de tomar posse, né? Porque você está pedindo tudo em nome de Jesus. A partir daquele dia, eu fui impactado de uma tal maneira que eu já tive várias experiências com Deus, assim, no meu próprio lar, das minhas filhas estarem doentes, ou então da minha esposa mesmo, às vezes está passando muito mal, e eu tô, já altas horas da noite, fica difícil sair de casa, até pelo perigo, etc. E eu determinar em nome do Senhor Jesus estar curada. E horas depois, acabou a dor de cabeça, horas depois minhas filhas melhoraram. Isso aí eu tenho vivido como realidade, né? E tenho desfrutado, né, disso da minha vida, e já, depois do congresso, depois daquela pregação, depois que eu me apropriei, eu já tive, eu acho que umas 5 ou 6 experiências, pelo menos em relação à doença, né? Quando vinha a doença assim, quando o negócio estava grave e já a situação estava bem apertada, determinava, e, em nome de Jesus e com fé, e já recebendo a bênção, em questão de minutos, às vezes em questão de horas. 1 hora depois, acabou o problema. Glória a Olha Deus. só, Vai deixar meu coisa testemunho. maravilhosa, glórias a Deus. Muito bom ver isso, glória a Deus. Isso envolve aquele aspecto, né, pastor Rafael, sobre a autoridade, né? Isso, é isso aí. A autoridade que nós somos isso aí. revestidos como representantes, embaixadores desse reino. É isso, Rafael? É isso mesmo? É isso aí. A gente vai falar muito disso na próxima aula, né? Eu trago muito isso, né? Na parte da identidade, o resgate da paternidade, né? Que a gente já falou, de que como que eu me relaciono com meu pai, se Deus é meu pai, Jesus disse, né? Quando vocês orarem, digam Pai Nosso, né? E a gente vê tantos dizendo, dizendo Abba Pai, né? Então, Paizinho querido, né? Então, meu pai. E depois essa questão da autoridade, né? Eu até trago uma comparação, né? Quem que você é no reino? Você é o príncipe, que é filho do rei, ou você é o mendigo, que está sempre lá mendigando, né? Sofrendo? Então, a hora que você começa a resgatar, como o Diego trouxe aí, a gente realmente, a nossa fé, ela vem, ela aumenta, ela transborda, a gente consegue realmente navegar no sobrenatural, e é o que a gente vai tentar trazer aí na terceira aula, né, que ok, eu já entendi que eu sou filho, sou rei, mas agora como que eu exerço? Aí vem a terceira aula que a gente vai falar, como? No sobrenatural. E a gente fala, como acessar, então, o sobrenatural? Vamos falar sobre isso, como que eu acesso, como que eu vivo a minha vida no sobrenatural, que é um pouco o que o Diego está fazendo aí, né? Vem uma situação lá, em vez de sair correndo atrás de um remédio, claro que o remédio também é uma ajuda natural, que pode nos ajudar, deve nos ajudar, a gente sempre deve fazer uso disso, que é uma bênção que Deus deixou para nós aí também, né, para ter uma vida mais longa, vencer enfermidades, né, através da ciência, através de tudo da evolução, né, mas também tem o sobrenatural, né, então às vezes Deus quer trabalhar, curar e abençoar através do natural, através da natureza, através do que Ele já criou, e aí a gente vai fazer uso, às vezes, de medicamento, vai fazer uso de tecnologia, vai fazer uso da ciência,
Agora, às vezes, Deus quer operar também no sobrenatural, naquilo que ninguém pode explicar, ninguém pode fazer, e aí que começa esse navegar em milagres, né? E para você ser uma pessoa que navega em milagres, né, tem que buscar o sobrenatural, tem que crer no sobrenatural, tem que desejar o sobrenatural, e aí os milagres começam a acontecer, e tua vida passa a ser um equilíbrio entre o natural e o sobrenatural. É muito gostoso, né? Então, a gente vai trabalhar isso nas próximas aulas, vai ser bem, bem bacana, vou trazer muitos exemplos, como esse testemunho que o Diego trouxe também, e a intenção é essa, que ao final das 4 aulas, né, a gente não só compreenda o que é o reino, ou qual é a identidade do reino, como um contexto teológico, teórico, né, mas que a gente comece a aplicar esse reino, né, que essa identidade do reino passe a ser a nossa identidade, que a gente realmente coloque em prática dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, né, junto aos nossos amigos, vizinhos, enfim, ambiente de trabalho, que realmente a gente entenda, né, todo esse propósito da identidade do reino. Então, vamos para cima, vamos buscar essa bênção para todos nós aí, né? Maravilhoso, meu Pai Celestial. Que coisa mais linda. Falando sobre paternidade, eu lembro da diferença aqui, né? Só para a gente gastar aqui um minutinho, do filho que foi embora e o filho que ficou. O filho que foi embora e se arrependeu, voltou, ele se dirige ao pai. A primeira coisa que ele fala, sai da boca dele, é pai. A primeira palavra, quando ele se dirige ao pai. E o outro, você observa, do versículo 25 de Lucas 15, do versículo 25 em diante, ele, em momento nenhum, chama o irmão de irmão e nem chama o pai de pai. Observe lá. Então, você vê a quantas anda o nível de conscientização de paternidade. Nós podemos nos encaixar nesse exemplo, não sei, pastor Rafael, mas eu creio que talvez seja emblemático, mas assim, para a gente ter duas situações muito interessante de uma comparação, né? De uma e de outra. Você vê, ele se refere ao irmão assim, ó, esse teu filho aí, que voltou, esse teu filho. Mas no momento ele diz assim, pai, você nunca me deu um cabrito para eu poder me alegrar. Não, ele diz assim, tu nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Eu sinto, eu escuto a arrogância da voz dele. Eu sinto quando eu leio. Então você vê que ali, ele, que deveria ser o tipo do crente que ficou, o crente que está na igreja, o crente que tem ligação, que tem uma identidade com o reino, ele é o inverso, ele é o avesso. Ele é mais um daquela multidão de crentes que estão perdidos dentro das igrejas. Ele não toma posse da identidade, né? Eu não tinha nunca me atentado para isso, cara. Muito boa contribuição, porque realmente você veja, ele estava lá, tinha tudo já para viver a identidade do reino, mas não estava vivendo, não tomou posse dessa identidade, só estava lá fisicamente, né? E aí vem lá o irmão lá, coitado, todo perdido, mas a primeira coisa é, peraí, eu tenho uma identidade, né? Eu vou voltar para casa do meu pai, ele fala, eu vou voltar para o meu pai. Do meu pai, eu tenho um pai, né? Eu vou, então, no momento de socorro, eu vou buscar lá, pai, pai, eu errei aqui, né? Me ajuda. E o pai vai, né? O que o pai vai fazer, né? Não tem jeito. E o pai já sabia que ele ia voltar, porque o bezerro cevado nada mais era do que um animal sacrificial previsto lá em Levíticos, e que ele tinha que ser um bezerro de 1 ano, não mais. 1 ano. Sem mancha, sem mácula, e que ficava lá na propriedade do israelita, sendo preparado, sendo alimentado, sendo cuidado, não podia ter machucado, não podia ter nada. Então, o que isso significa para a gente? Que o pai sabia que o filho ia voltar, porque senão ele não ia cevar um bezerro à toa. O pai não ia cevar um bezerro à toa. Isso aí é caro. Isso aí é caro. O pai pegar, separar da manada
um bezerro para corban, para sacrifício, e é um sacrifício de perdão de pecados. Então, o outro filho, quando volta, ele não entendeu nada disso. Ou seja, a mente dele, o entendimento dele estava totalmente fora de foco, fora de eixo. E ele se auto-excluiu. Ele se auto-excluiu. Ninguém excluiu ele. Ele mesmo se auto-excluiu. Como nós já tivemos casos aí, vários, de irmãos que se auto-excluem. Estão errados, mas se auto-excluem, não querem. Enfim, olha, eu estou feliz da minha vida, nosso Pai Celestial. Contando já na regressiva para essa próxima aula aí. Xará, nós vamos ter que caprichar, hein? Na edição desse videoama aqui, hein? Né? Vamos ter que caprichar, vamos botar a quinta de Beethoven. Só para... Não tem outro jeito. Isso aqui é uma obra-prima, né? Me ajuda aí, né? Vamos combinar que tá todo mundo com a cara no poste, que nem eu, né? Amém, amados? Está tudo bem? Então, tranquilo? Vamos lá, pastor Rafael, mais uma vez, obrigado demais. Esteja conosco, por favor. Sim, sempre que possível estarei aí. Amém, glória a Deus. Pastor Albino, assume aí que a palavra é tua. Comandante deve estar preparando o jantar da irmã lá, né? Então vamos passar aqui. Oi, tá aí? Cadê você? Não, acho que apareceu ali que devia estar com problema de conexão, que acho que caiu. Caiu? Então tá. Então tá bom. Vamos pedir aqui, então, para nossa irmã Anne Fragoso fazer oração de encerramento para a gente aqui. Pode ser, Fabiane? Eis-me aqui. Ô, glória! Aleluia, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Deus, pela tua grandeza, Senhor, pelo teu poder, pela tua soberania no nosso meio, porque só o Senhor é Deus. Para nos dar condições de nós estarmos aqui preparados para poder aprender mais e mais de Ti, para capacitar o Teu servo, para usá-lo cada vez mais. Nós te pedimos, Senhor, receba diante do Teu altar esse período, Senhor, de oração, de curso, de entendimento, de aprendizado, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Olha, Amém. Beijando o coração de vocês. Muito obrigado. Paz, Senhor. A paz do eterno. Deus abençoe. Tchau. Paz do Senhor a todos.